Vamos ouvir o Robson, e depois a gente vai para outro fake e outro fato, Robson. Porque a tarefa nossa, eu dizia para a Eliana Brasil, é exatamente a gente traduzir do que é para a vida concreta das pessoas essa nossa luta, né? Por que a defesa contra a privatização do metrô é importante para cada pessoa que não é um militante, que não é um associado ao sindicato, que não já está nessa luta, porque é isso que nós precisamos, né? Expandir para estas pessoas. Então, a importância estratégica desse debate que nós estamos fazendo. Então, agora é com você. Boa tarde a todos os trabalhadoras estão aqui. Saúdo a mesa em nome da Beatriz. E esse é um desafio, né, Bia? Esse é o nosso desafio, explicar para a população por que tudo tem que ser público e não privado, né? No caso dos Correios e das demais estatais, uma coisa importante da gente entender, que a gente fala muito para os sindicalistas mesmo, né? Para os trabalhadores. E aqui, como é um espaço importante para a gente debater com a população, a gente tem que tentar explicar nos detalhes o que uma privatização prejudica o povo brasileiro, né? Acho que esse é o desafio principal nosso. E dizer primeiro que as privatizações elas são uma exigência do capital internacional, né? Todos os ataques que a gente está sofrendo diz respeito à queda da taxa de lucros dos grandes capitalistas. E aí, quando a taxa de lucros deles cai, eles atacam direitos dos trabalhadores através das reformas, né? Reforma trabalhista, reforma da Previdência, que não é só no Brasil. Em vários países do mundo, os ataques estão sendo desferidos. E a privatização ela vem nesse debate. Por quê? Porque é a entrega do patrimônio público do povo brasileiro nas mãos de uma entidade internacional, né? No caso dos Correios, por exemplo, os maiores correios, empresas de correios do mundo privadas, que tem a FedEx e a DHL como suas representantes principais, eles estão loucos para comprar o Correio brasileiro. Primeiro que o Correio ele dá muito lucro, assim como todas as empresas que já falaram aqui, vão falar, dá muito lucro, apesar de esse não ser o fundamento principal dos Correios. Correios, ele foi criado para prestar um serviço para a população. O que muda para o povo brasileiro se o Correio for privatizado? Primeiro, o aumento das tarifas. Para você ver isso, basta você fazer uma compra pela internet e colocar na pesquisa lá se você quer que seja entregue pelo Correio Brasileiro, pela FedEx, pela DHL ou outra empresa. Você vai ver que o preço do Correio é pelo menos 4 vezes menor que o próximo preço. Outra coisa, o Correio ele é responsável por vários programas sociais no país. Um deles, que diz respeito aos professores, né, Bia, e aos alunos, é a distribuição do livro didático. O ano letivo ele só começa ao mesmo tempo em todos os lugares, porque o Correio, com a sua logística que abrange aí todos os municípios do país, os 5.570 municípios, ele entrega o livro didático nas escolas. E isso é programa social. Então, se uma empresa privada domina a logística da empresa de Correios, acabou esse programa social. E aí a gente vai ter que pagar para que os livros sejam entregues. Outra coisa, coleta e distribuição de donativos. Suponha que tenha um desastre ambiental lá no Rio Grande do Sul. O Correio ele é capaz de recolher donativos em todas as cidades do país e enviar para o Rio Grande do Sul em um único dia. Nenhuma empresa tem essa capacidade de organização logística que o Correio tem. E tudo isso é projeto social. Se você quiser doar, por exemplo, fazer uma doação, um donativo para algum lugar que teve um desastre, você não paga. Você entrega no Correio e o Correio leva para você. Outra coisa, programa de aleitamento materno, que é fundamental, principalmente nas comunidades do Nordeste. O Correio ele dirige todo esse processo.
Outra coisa, isso muita gente, inclusive, não sabe. O transporte para transplante de órgãos. Veja, você tem uma situação rara aqui em Belo Horizonte e tem, por exemplo, um sangue de um doador que só tem lá no Ceará. A pessoa pode doar lá e o correio traz para ser entregue aqui. Isso tudo é programa social. Outra coisa, cadastramento e recadastramento de diversos programas sociais. Pagamento de aposentadorias. Em muitos lugares não tem o banco, né, Eliana? Não tem o banco. Aí o correio, ele faz o papel de banco naquela cidade pequena e as pessoas daquela cidade podem receber sua aposentadoria. Se o correio for privatizado, tudo isso acaba. Porque tudo isso é projeto social. E nenhuma empresa privada vai querer fazer trabalho social com a população. Mais uma coisa que eu queria falar aqui sobre o correio, que é o seguinte. O correio, ele é responsável também, junto com energia, petróleo e demais riquezas naturais e demais estatais, ele é responsável pela soberania nacional do país. O correio ele foi responsável pela distribuição e pela organização geopolítica do país. Uma empresa com essa capilaridade, nas mãos de um organismo internacional, ele se apodera de todo o sistema da soberania e de toda a inteligência do país, que passa por dentro dos Correios. Quem não sabe aqui que a ABIN sempre funcionou dentro dos Correios? Então, além disso, o transporte de todo o material jurídico, de todos os tribunais que passa pelo Correio. Se uma empresa privada tomar conta disso, é mais ou menos você entregar todo o segredo nacional nas mãos da iniciativa privada. Então, tudo isso a população não sabe. E aí, você vem com o sucateamento da empresa, com todo o sistema de transporte, as linhas de transporte, todas do correio, vem sendo sucateada. Uma outra coisa que é importante a gente falar e desmentir como o negócio do fakes e fatos, né? É o seguinte, dizer que o correio detém o monopólio e por isso só ele pode entregar as coisas. É uma mentira. O correio só detém o monopólio das cartas. As encomendas, que é onde passa todo o lucro de todas as empresas, é a livre concorrência. A DHL atua aqui, a FedEx atua aqui. Quem já não recebeu um Sedex, por exemplo, com uma marquinha da FedEx lá? Porque aonde eles não podem entregar, eles postam no correio e o correio entrega lá. E aí você acha que eles vão querer entregar no Amazonas? No Amapá? No Nordeste? De jeito nenhum. Eles vão querer pegar as 500 principais cidades industrializadas no país e depois o restante vai ficar tudo na mão da União, que aí de verdade vai gastar dinheiro com os Correios. Porque hoje é outra falácia que o presidente já anunciou aí que vai privatizar os Correios e vai privatizar porque o Correio dá prejuízo para a União. Uma mentira. Correio nunca deu um centavo de prejuízo para a União. Correio sempre foi superavitário, inclusive em períodos passados, o Correio chegou a repassar 4 bilhões de reais para a União. O Correio sempre repassou dividendos para a União. Outra coisa, o sistema de Correio hoje, que aqui eu falo para toda a população, às vezes a população não recebe as cartas no devido prazo, e aí fala assim, a culpa é do carteiro que não entrega as cartas. Não é. Alteraram a legislação e criaram, dentro dos Correios, o DDA, que chama Distribuição Domiciliária Alternada, que impede o trabalhador de ir todos os dias nas casas das pessoas. Então é por isso que as correspondências estão chegando atrasadas para o povo, e o povo acha que a culpa é dos trabalhadores. Não é. Foi alterada a legislação já no governo Temer, que as pessoas não recebem correspondência todos os dias em casa. Isso já é para ir sucateando,
para poder fazer esse modelo de privatização predatório e entregar o nosso patrimônio ao povo brasileiro. E aí, para fechar, eu queria falar com todos os nossos companheiros que estão aqui na mesa, os trabalhadores, a população, que é importante que a gente faça um debate em todos os lugares para poder fomentar uma discussão contra as privatizações. Porque a privatização ela é prejudicial para o povo brasileiro. Privatização, ela quer dizer demissão de milhares de trabalhadores e quer dizer a precarização do serviço para a população. Então nós não podemos deixar, porque esse correio hoje, ele não é uma obrigação, ele não é um favor. Ele é uma obrigação constitucional que o governo tem que fazer hoje com toda a população. Então é uma obrigação do governo manter agências de correios e distribuição de correios em todos os entes federados da nação. Então nós não podemos abrir mão de receber as nossas correspondências, nós não podemos abrir mão, porque privatização, além de fomentar as demissões, ela também fomenta morte, mutilação de diversos trabalhadores, como a gente já viu no caso da CEMIG, que o Jefinho já falou isso várias vezes, que com a precarização do serviço, trabalhadores estão acidentados todos os meses, a cada 45 dias que tem um acidente fatal, né, com a precarização, e o caso da Vale, que não é do Rio Doce mais. Foi privatizado, foi entregue, e aí causou essas centenas de mortes que a gente está vendo. Então, privatização é isso. Privatização é morte, é mutilação. Quero saudar todo mundo aqui, agradecer a oportunidade, viu, Bia? Quando chamar a gente, quando quiser chamar, pode chamar que nós vamos vir fazer esse debate, porque a população precisa saber. E, além disso, construir entre as organizações aqui uma unidade, mas não de campanha salarial. Porque a gente tem que deixar um pouco de lado essa questão da campanha salarial e fazer uma pauta mínima para a gente unificar a luta. Porque se o Correio for sozinho brigar, o governo vai atropelar. Se o bancário for sozinho brigar, o governo vai atropelar. Então nós precisamos de unificar todas as nossas categorias, as estatais e as não estatais, as centrais, para a gente travar uma luta de verdade e construir uma greve geral. Porque só com a greve geral a gente vai impedir as privatizações e barrar os ataques aos direitos dos trabalhadores. Muito obrigado. Obrigada.